A proteção previdenciária e os relacionamentos pluriafetivos. Gustavo Beirão e Mariana Dias Barreto. Resumo: o intuito do artigo é abordar aspectos protetivos, existentes na legislação previdenciária relacionados às organizações familiares pluriafetivas. Baseado em conceitos fundamentais utilizados no direito previdenciário, far-se-á um estudo de como a técnica do seguro social, cuja finalidade é amparar seus beneficiários em face de riscos sociais, pode ser efetiva mesmo inexistindo uma legislação específica tratando de dependentes pluriafetivos. Abstraindo-se os aspectos culturais, religiosos, antropológicos e sociais, realizar-se-á um estudo eminentemente técnico-jurídico quanto à classificação previdenciária dos indivíduos e quais são os benefícios devidos a pessoas que se encontram numa relação não constituída apenas de um homem e uma mulher, de duas mulheres ou de dois homens. Por fim, será analisada a questão da proteção previdenciária às pessoas que vivem em concubinato, em poligamia, em poliandria e em poliamor, cotejando-se com princípios aplicáveis à seguridade social, e com o que prescreve a Constituição Federal no que tange à dignidade da pessoa humana. Introdução. A sociedade humana está mudando em relação aos tipos de organização familiar de forma bastante acelerada e, muitas vezes, despertando preconceitos, desaprovações e censuras de uma maioria conservadora. O direito se propõe a regular as relações sociais e não pode desprezar o que de fato acontece no mundo fenomênico, mesmo em números pouco expressivos, sobretudo quando estão envolvidos direitos fundamentais constitucionalmente tutelados. Desse modo, o presente estudo tentará contribuir no sentido de subsidiar, inclusive, uma legislação específica que seja capaz de efetivar a proteção de direitos previdenciários dessas novas composições familiares não convencionais, que têm na afetividade o seu fator preponderante em detrimento de fatores formais ou patrimoniais. Trazendo conceitos básicos no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, abordar-se-á a classificação dos dependentes e a documentação necessária para comprovar sua condição. Também serão tratadas questões relativas à possibilidade de concessão de benefícios previdenciários a esses dependentes, bem como o fato gerador, requisitos para a concessão, documentação necessária para o requerimento, data de início, valores e cessação desses benefícios. Definindo-se os conceitos de poliamor, poligamia, poliandria e concubinato, será avaliado de que maneira alguma proteção previdenciária pode ser estendida às pessoas que se encontram nessas relações. Por fim, serão trazidas alternativas, como meio de contribuição, para a elaboração de anteprojeto de lei com a finalidade de conferir proteção previdenciária efetiva às pessoas que vivem em relacionamentos pluriafetivos. Uma classificação dos dependentes no Regime Geral de Previdência Social, RGPS. A Previdência Social brasileira é composta de regimes básicos e complementares. Os regimes complementares, previstos no art. 202 da Constituição, são mais conhecidos como previdência privada ou fundos de pensão que, como o próprio nome já suscita, complementam os valores de benefícios concedidos pelos regimes públicos básicos. Nos regimes básicos, ou Previdência Social Básica, encontram-se o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, previsto no art. 201 da Constituição Federal, e os regimes próprios de Previdência Social, RPPS, nos termos do art. 40 da Carta Magna. O primeiro abrange, via de regra,
trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos não filiados a RPPS e servidores ocupantes exclusivamente de cargos comissionados. Já o último acolhe os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que possuam regime próprio de previdência. A Previdência Social também é denominada de seguro social, já que sua finalidade é assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção quando da ocorrência de riscos sociais. Os beneficiários do RGPS classificam-se em segurados, que possuem uma relação jurídica direta com o regime geral por meio do recolhimento de contribuições, e dependentes, que possuem um vínculo indireto, uma vez que não precisam contribuir com o sistema previdenciário para receberem benefícios, nessa condição. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, define quem são os dependentes dos segurados, conforme se observa. Art. 16. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado. E, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015. Segunda, os pais. Terceira, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015. Primeiro, a existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Conforme se observa do texto legal, os dependentes são classificados em classes, I, segunda e terceira, com as primeiras excluindo o direito das posteriores. Significa dizer que existindo dependentes da classe I, os demais da classe segundo e terceira não poderão receber um benefício previdenciário. De forma semelhante, o dependente da classe terceiro só fará jus a um benefício se não existirem dependentes das classes I e segunda. No entanto, os componentes que pertencem à classe I concorrem entre si pelo direito ao benefício, de sorte que havendo mais de um dependente da classe I habilitado a receber prestação pecuniária, esta será dividida igualmente entre eles. Em relação aos filhos, estes mantêm a qualidade de dependentes até os 21 anos, salvo se inválidos ou com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, e dividem o benefício previdenciário com o cônjuge ou companheiro, do instituidor do benefício. Conforme o parágrafo 2º do art. 16 da Lei de Benefícios, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Para o objeto do presente estudo, focaremos nos dependentes da classe I, cônjuge, companheiro, e filhos, cuja dependência econômica é presumida ao contrário das demais classes, as quais devem comprová-la, conforme 4º do art. 16 da Lei nº 8.213/91. Quanto aos companheiros, estes são conceituados no parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal como, a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o 3º do art. 226 da Constituição Federal.
Por sua vez, assim reza a lei das leis. Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Terceiro, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Grifo nosso. Em relação à união estável, assim afirma o Código Civil. Art. 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Primeiro, a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6º no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Segundo, as causas suspensivas do art. 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Da leitura dos dispositivos supracitados, há que se fazer alguns esclarecimentos quanto à interpretação. Em que pese a Constituição e o Código Civil utilizarem a expressão união estável entre homem e mulher, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a AD em 4.277 e a ADPF 132, reconheceu, por unanimidade, a união estável para casais do mesmo sexo. Portanto, a interpretação correta a ser dada em relação à união estável é de que a mesma pode se constituir entre pessoas do mesmo sexo e também entre pessoas de sexos opostos, desde que preenchidos os demais requisitos, quais sejam, convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família. Sanada essa primeira controvérsia, é de se atentar também sobre a proibição da constituição de união estável entre pessoas que estão impedidas de casar, ou seja, ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e este com quem o foi do adotante, os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive, o adotado com o filho do adotante, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. As pessoas casadas também não poderão estabelecer união estável, salvo se estiverem separadas de fato ou judicialmente. Não ocasionará o impedimento de reconhecimento de união estável as causas de suspensão da celebração de casamento. Assim sendo, é possível constituir união estável. A viúvo, que tiver filho do cônjuge falecido, mesmo sem inventário dos bens do antigo casal e a partilha aos herdeiros. A viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou tenha sido anulado, mesmo antes de 10 meses após a viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal. O divorciado, mesmo antes da partilha dos bens do antigo casal. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, ainda que não tenha cessado a tutela ou curatela, e mesmo que não estejam saldadas as respectivas contas. A Lei de Benefícios incumbiu ao seu regulamento a tarefa de disciplinar a inscrição dos beneficiários do RGPS, conforme se observa no art. 17, o regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Inscrição, para eles, é o ato formal pelo qual este se habilita ao recebimento de alguma prestação pecuniária em face do segurado. O Regulamento da Previdência Social, RPS,
foi aprovado pelo Decreto número 3048, de 6 de maio de 1999, que assim disciplinou a inscrição destes beneficiários. Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos, redação dada pelo Decreto número 4079, de 2002. E, para os dependentes preferenciais: a. Cônjuge e filhos, certidões de casamento e de nascimento. b. Companheira ou companheiro, documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso, e c. Equiparado a filho, certidão judicial de tutela e, em se tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente, observado o disposto no terceiro do art. 16. Conforme visto, em relação ao cônjuge e aos filhos não existem maiores complicações quanto à sua caracterização frente ao RGPS, já que para comprovar a sua condição basta apresentarem, respectivamente, a certidão de casamento e a certidão de nascimento. No entanto, para os companheiros se faz necessária a comprovação da união estável, ou seja, convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família, de acordo com o art. 22, terceiro do RPS. Embora a dependência econômica dos companheiros seja presumida, eles devem, entretanto, comprovar o vínculo de união estável por meio de pelo menos três dos documentos estabelecidos no dispositivo supracitado ou por qualquer outro que possa comprovar a efetiva união, para ter direito à sua habilitação como dependente do segurado. 2. Benefícios devidos aos dependentes no RGPS. Nos termos da Lei nº 8.213/91, os segurados ao se filiarem ao RGPS passam a ter cobertura contra riscos sociais que, ao se efetivarem no mundo fenomênico, ensejam uma retribuição pecuniária em forma de benefício. Do mesmo modo, os dependentes têm direito a algumas prestações em decorrência da relação jurídica indireta a qual possuem com a Previdência Social, originada do vínculo direto que o segurado possui com o RGPS, por meio das contribuições vertidas ao regime previdenciário. A seguir, temos os riscos sociais previstos na Lei de Benefícios e os benefícios correspondentes. Incapacidade, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. Idade avançada, aposentadoria por idade. Desemprego involuntário, seguro-desemprego. Encargos de família, salário-família. Proteção à maternidade, salário-maternidade. Reclusão, auxílio-reclusão. Morte, pensão por morte. Os benefícios previdenciários devidos aos segurados são: auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, seguro-desemprego, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, salário-maternidade e salário-família. Os dependentes têm direito às prestações de auxílio-reclusão e pensão por morte. Tais benefícios possuem distintos fatos geradores e requisitos necessários à sua concessão, diferente documentação para o seu requerimento, podem ter data de início variável e peculiares hipóteses de cessação. Assim sendo, iremos analisar todas essas questões de forma separada para cada um desses benefícios. 2.1 Pensões por morte.
Este benefício tem como fato gerador a morte do segurado. No caso de morte presumida, esta deverá ser declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência do segurado. Outrosim, no caso de desaparecimento do segurado decorrente de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão por morte de forma provisória, independentemente da declaração judicial e de prazo de ausência. Contudo, verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, e não haverá a obrigação da devolução dos valores recebidos, salvo comprovada a má-fé. A data de início do benefício, DIB, será a própria data do óbito quando a pensão por morte for requerida até 90 dias depois deste. Havendo o requerimento após esse prazo, o benefício terá início na data de entrada do requerimento, DER. Nos casos de morte presumida, o início do benefício será a data da decisão judicial. Havendo mais de um pensionista, a pensão por morte será rateada entre todos em cotas individuais igualitárias, de mesmo valor, observada a precedência de classes, conforme abordado anteriormente. Importa aduzir que a concessão do benefício não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Se o cônjuge divorciado ou separado receber pensão alimentícia, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes da classe e, porém, o cônjuge ausente não exclui o direito do companheiro, e somente fará jus à prestação quando da data de sua habilitação e, obrigatoriamente, mediante comprovação de dependência econômica. O dependente que for condenado pela prática de crime que tenha dolosamente resultado na morte do segurado, perderá o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado da ação penal. Da mesma forma, o cônjuge ou companheiro, que comprovadamente simular ou fraudar o casamento ou a união estável, ou formalizá-los com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, também terá cancelado, a qualquer tempo, o direito ao benefício. Para tanto, é necessária a apuração desses fatos em processo judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Havendo mais de um dependente habilitado à pensão, cada cota parte individual cessará pela morte do pensionista. Para filhos ou equiparados e irmãos, a cota findará ao atingirem a idade de 21 anos, salvo se constatada invalidez, deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Para estes, permanecendo a invalidez após os 21 anos, a cota somente será cessada com a constatação do fim da invalidez, mediante perícia médica a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. No caso de cônjuge ou companheiro, o fim da cota parte da pensão se dará em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiveram início a menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Para fins de contagem das contribuições mensais, será computado o tempo de contribuição à RPPS. Se o óbito ocorrer após o segurado ter pago pelo menos 18 contribuições mensais e 2 anos depois do início do casamento ou da união estável, cumulativamente, a cota cessará transcorridos os seguintes períodos,
estabelecidos de acordo com a idade do cônjuge/companheiro, na data do óbito. Tabela de duração da cota de pensão para cônjuge/companheiro, idade na data do óbito. Duração da cota de pensão: menos de 21 anos. 3 anos. Entre 21 e 26 anos. 6 anos. Entre 27 e 29 anos. 10 anos. Entre 30 e 40 anos. 15 anos. Entre 41 e 43 anos. 20 anos. 44 anos ou mais. Vitalícia. Se o cônjuge/companheiro, for inválido ou possuir deficiência, a extinção da cota parte se dará pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos de 4 meses, caso não tenham decorridos 2 anos entre a data do casamento ou união estável e o óbito ou havendo menos de 18 contribuições vertidas pelo segurado antes do falecimento, ou os prazos da tabela acima, se essas condições foram preenchidas. Situação diversa ocorrerá se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho. Nesse caso, independentemente dos requisitos apresentados acima, mínimo de 18 contribuições ou 2 anos de casamento/união estável, será devida a pensão por morte ao cônjuge/companheiro, enquanto durar sua invalidez ou deficiência. No entanto, se ocorrer a cessação da invalidez ou o afastamento da deficiência antes dos prazos estabelecidos na tabela retro, o benefício se manterá até o final dos prazos de duração nela estabelecidos. Importante ressaltar que qualquer dos dependentes com deficiência intelectual, mental ou grave ao exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não perderá o direito à concessão ou manutenção da cota parte individual da pensão. Todavia, havendo a extinção da cota parte do último pensionista, a pensão também se extinguirá. 2.2 Auxílio reclusão. Nos termos do art. 80 da Lei nº 8.213/91, o auxílio reclusão é o benefício devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Entretanto, para que seus dependentes façam jus a esta espécie, o segurado não pode, na data da sua prisão, estar recebendo remuneração de empresa nem em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Além disso, o seu último salário de contribuição deve ser inferior ou igual ao valor previsto na portaria que dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo INSS. A portaria MF/GM número 8, de 13 de janeiro de 2017, prevê que no ano de 2017 o benefício será devido aos dependentes do segurado cujo salário de contribuição seja igual ou inferior a R$ 1.292,43, R$ 1.292,43, independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas. Também é devido auxílio reclusão aos dependentes do segurado quando, na data do efetivo recolhimento à prisão, este não estiver auferindo rendimentos, desde que mantida a qualidade de segurado. O requerimento do benefício deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente. É obrigatória, ainda, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário a cada 3 meses, ao INSS.
pelo fato de o auxílio-reclusão ser devido nos mesmos moldes da pensão por morte, a DIB será fixada na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido até 30 dias depois desta, ou na der-se solicitado em prazo posterior. Sua concessão e manutenção se darão apenas durante o período em que o segurado permanecer na condição de detento ou recluso, exclusivamente sob o regime fechado ou semiaberto. No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o mesmo será considerado para a verificação da perda ou não da qualidade de segurado. Falecendo o segurado detido ou recluso, o auxílio-reclusão que estiver sendo pago será automaticamente convertido em pensão por morte. Importa frisar que um benefício não vincula o outro, pois mesmo não havendo concessão de auxílio-reclusão, em razão de salário de contribuição ser superior ao determinado na portaria, será devida pensão por morte aos dependentes se o óbito do segurado tiver ocorrido até 12 meses após o livramento. 3. Pluriafetividade e proteção previdenciária. 3.1 Concubinato. O relacionamento a ser analisado está definido no artigo 1727 do Código Civil de 2002, que trata de forma resumida das relações não eventuais entre homens e mulheres impedidos de casar. A Lei 10.406/02 assim se refere ao objeto em óculo. Art. 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Primeiro, a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521, não se aplicando a incidência do inciso 6º no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Art. 1727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato. Desta forma, os envolvidos que se encontram separados de fato, mas ainda não oficializaram judicialmente a situação, ou os que já realizaram o divórcio podem estabelecer novo relacionamento, seja a título de união estável ou casamento, respectivamente. Entretanto, quem está casado, e mantém concomitantemente relação com outra pessoa configura o concubinato, sendo esta outra pessoa considerada concubina. O termo adotado, em regra, soa de forma pejorativa no cotidiano, sendo aplicado na maioria das vezes quando o homem é casado e possui uma amante, mesmo que com esta também exista a constituição de família. De forma doutrinária, Maria Berenice Dias se manifesta sobre o assunto. A expressão concubinato carrega consigo um estigma e um preconceito. Historicamente sempre traduziu relação escusa e pecaminosa, quase uma depreciação moral. Importa destacar que o concubinato é por vezes tratado como união estável, no entanto, há diferenças jurídicas para o Código Civil em vigor sobre o significado de cada uma dessas formas de relacionamento. Por esse motivo entendemos por oportuna algumas definições. No que diz respeito à união estável e como ela se configura, Álvaro Vilaça Azevedo aduz. Realmente, como um fato social, a união estável é tão exposta ao público como o casamento, em que os companheiros são conhecidos, no local em que vivem, nos meios sociais,
principalmente de sua comunidade, junto aos fornecedores de produtos e serviços, apresentando-se, enfim, como se casados fossem. Diz o povo, em sua linguagem autêntica, que só falta aos companheiros o papel passado. Essa convivência, como no casamento, existe com continuidade, os companheiros não só se visitam, mas vivem juntos, participam um da vida do outro, sem termo marcado para se separarem. Para explicar algumas decorrências da união estável simples como da pluriafetiva, Vladimir Novaes Martinez suscita algumas admissões teóricas prévias ou quase presunções e até mesmo presunções jurídicas podem ser aventadas quando da interpretação da matéria duvidosa relativa à poligamia. Uma delas é a dependência econômica. Se a iniciativa da proposição for inteiramente masculina, as mulheres dependeriam do segurado, o que é natural numa relação desse tipo. Inicialmente pensar-se-ia numa dependência presumida e, em seguida, em uma mútua dependência. Por último, na admissão compartilhada. Inexiste traição ou adultério quando o homem se relacionar amorosamente com suas mulheres, praticamente tidas como esposas. Mesmo havendo incertezas quanto ao tempo de convivência para a configuração da união estável, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser necessário um período mínimo de convivência para fins civis. Observemos a decisão colegiada. A lei não exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto, mas não dispensa outros requisitos para a identificação da união estável como entidade ou núcleo familiar, quais sejam, convivência duradoura e pública, ou seja, com notoriedade e continuidade, apoio mútuo, ou assistência mútua, intuito de constituir família, com os deveres de guarda, sustento e de educação dos filhos comuns, se houver, bem como os deveres de lealdade e respeito. Mesmo com as distinções pertinentes a cada termo, é curioso o tratamento que a Constituição Federal de 1988 atribui-lhes, uma vez que é possível que o concubinato afigure-se como união estável, uma vez cumpridos os requisitos do art. 226, 3 graus. Mas a dúvida que paira na seara previdenciária, especificamente nos benefícios disponíveis aos dependentes dos segurados, já tratados anteriormente, é: como proteger as pessoas que se encontram em situação de concubinato? A resposta trazida por tribunais regionais federais, TRF, é no sentido de equiparar concubina, a companheira, e conceder o benefício previdenciário. Assim decidiu o TRF da Terceira Região. Assim sendo, no caso concreto, vislumbra-se situação em que tanto a autora quanto a Corremaria José Ignácio ostentam a condição de companheiras simultaneamente, sendo imperativo o reconhecimento do direito das duas ao benefício em questão, haja vista que ambas vinham sendo sustentadas pelo Sr. Alcides Batista. TRF 3 Região, AC número 000110.2010.4.03.99999/SP/SP, 10ª turma, PREL. Desembargador Federal Sérgio Nascimento, J. 10 de fevereiro de 2016, Piauí. Em 4 de março de 2016. Grifo nosso. No entanto, a palavra final sobre o assunto será dada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral do Res. 669.465, originando o tema 526, assim emendado. Previdenciário. Pensão por morte.
concubinato impuro de longa duração. Efeitos para fins da proteção do Estado a que alude o artigo 226, terceiro, da Constituição Federal. Existência de repercussão geral. R$ 669.465 RG, relator, AMIN. Luiz F. Ux, julgado em 8 de março de 2012, Acórdão Eletrônico DG 202 15 de outubro de 2012 Public 16 de outubro de 2012, tema 526, possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. A doutrina é uníssona quando confere tratamento igualitário entre companheiras, e concubinas, Da mesma forma entendem alguns tribunais, a exemplo do TRF da Terceira e Quarta Regiões. Por outro lado, encontra-se a Autarquia Federal Previdenciária e o TRF da Primeira Região, em sua maioria, não reconhecendo o direito das pessoas em concubinato. Por oportuno, posicionamo-nos no sentido do tratamento igualitário entre os dependentes por compreendermos que, de acordo com o princípio do pluralismo das entidades familiares, o concubinato deve ser abarcado pela proteção social previdenciária, o qual apresenta como fundamento a universalidade da cobertura e do atendimento, bem como a busca pela concreção da justiça social. 3.2 Poliamor. As espécies de relacionamentos caracterizados como poliamor vão depender da quantidade de pessoas envolvidas na situação fática. Poderá, portanto, ser união apenas entre pessoas do sexo masculino, momento em que mais de 2 homens conviverão simultaneamente e não serão admitidas mulheres. Também pode ocorrer o contrário e mais de 2 mulheres comporem uma relação mútua, onde não se permite a presença de homens. Em referência ao último caso exposto acima podemos citar a união registrada no cartório do 15º Ofício de Notas, no ano de 2015, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira situação ocorrida no Brasil, quando 3 mulheres resolveram oficializar o poliamor existente entre elas. Assim, importa mencionar a justificativa apresentada pela tabeliã Fernanda de Freitas Leitão. Não existe uma lei específica para esse trio, tampouco existe para o casal homoafetivo. Isso foi uma construção a partir da decisão do STF, que discriminou todo o fundamento e os princípios que reconheceram a união homoafetiva como digna de proteção jurídica. E qual foi essa base? O princípio da dignidade humana e de que o conceito de família é plural e aberto. Além disso, no civil, o que não está vedado, está permitido. Grifo nosso. Ainda existe uma terceira hipótese de união poliafetiva na qual convivem mais de 3 pessoas, tanto homens quanto mulheres, e todos relacionam-se entre si. É neste ponto que ocorre a diferença entre a coletividade poliafetiva mista e a poligamia, a qual será tratada em tópico específico. No ano de 2012, no município de Tupã, Estado de São Paulo foi registrada a união de 3 pessoas, um homem e 2 mulheres, os quais possuíam uma convivência simultânea, sob o mesmo teto e levaram o caso ao cartório da cidade. Diante do ineditismo da mencionada situação de poliamor, a tabeliã lavrou o registro e fundamentou o ato da seguinte forma. Quando eles entraram em contato comigo, eu fui averiguar se existia algum impedimento legal e verifiquei que não havia. Eu não poderia me recusar a lavrar a declaração. O tabelião tem a função pública de dar garantia jurídica ao conhecimento de fato. Cláudia do Nascimento Domingues, tabelião do cartório, grifo nosso.
Maria Berenice Dias, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IDFAM, também se manifestou a respeito dos casos trazidos à baila e, interdisciplinarizando o contexto civil e previdenciário, aduziu: temos que respeitar a natureza privada dos relacionamentos e aprender a viver nessa sociedade plural reconhecendo os diferentes desejos. O princípio da monogamia não está na Constituição, é um viés cultural. O Código Civil proíbe apenas casamento entre pessoas casadas, o que não é o caso. Essas pessoas trabalham, contribuem e, por isso, devem ter seus direitos garantidos. A justiça não pode chancelar a injustiça. Grifo nosso. Portanto, mesmo ainda não tendo chegado casos de benefícios previdenciários concedidos aos dependentes dos segurados do RGPS no INSS, ou aos tribunais competentes, não existe um porquê cabal para a negação de tal direito quando for pleiteado. Isto pelo fato de que, havendo contribuição previdenciária prévia pelos conviventes e ocorrendo a morte ou a reclusão de um deles, o que se deve analisar é a existência de dependentes que possam se habilitar ao benefício ou, caso seja necessária, a comprovação da união estável entre eles. Vejamos como Maria Berenice se manifesta a respeito das famílias plurais e daqueles direitos. Eventual rejeição de ordem moral ou religiosa à dupla conjugalidade não pode gerar proveito indevido ou enriquecimento injustificável de um ou de mais de um frente aos outros partícipes da união. Negar a existência de famílias poliafetivas como entidade familiar é simplesmente impor a exclusão de todos os direitos no âmbito do direito das famílias e sucessório. Pelo jeito, nenhum de seus integrantes poderia receber alimentos, herdar, ter participação sobre os bens adquiridos em comum. Sequer seria possível invocar o direito societário com o reconhecimento de uma sociedade de fato, partilhando-se os bens adquiridos na sua constância, mediante a prova da participação efetiva na constituição do acervo patrimonial. Claro que justificativas não faltam a quem quer negar efeitos jurídicos à escritura levada a efeito. A alegação primeira é afronta ao princípio da monogamia, desrespeito ao dever de fidelidade. Com certeza rejeição que decorre muito mais do medo das próprias fantasias. O fato é que descabe realizar um juízo prévio e geral de reprovabilidade frente a formações conjugais plurais e muito menos subtrair qualquer sequela à manifestação de vontade firmada livremente pelos seus integrantes. Grifos nossos. Em 22 de agosto de 2017 a mesma autora falou sobre o que ela denominou de amores plurais, transcrevemos. Talvez a última barreira que falta a romper, seja o reconhecimento de iguais direitos aos amores livres, bela expressão que identifica vínculos afetivos entre mais de duas pessoas, vivendo juntas. A expressão é uma novidade, mas sua existência não. O fato é que, ao invés de rótulos, da necessidade da chancela estatal, o indispensável é exigir um comportamento ético de todos os atores destes vínculos vivenciais. Sem ser piegas, cabe inovar a máxima do Pequeno Príncipe, a responsabilidade por quem se cativa. Entendemos, portanto, que o direito de todos os envolvidos nos relacionamentos plurais aos benefícios previdenciários deverão ser plenamente reconhecidos e instituídos na esfera administrativa, devendo os conviventes serem considerados como companheiros, nos termos do art. 16, e da Lei nº 8.213/91. Dessa forma, não haverá sequer a necessidade de ajuizamento de demandas judiciais desta natureza uma vez que,
fundamentando-se no princípio da igualdade, eles não poderão ser tratados de forma desigual, haja vista encontrar-se em situação semelhantes. Aos que discordam do direito apresentado com base no princípio da legalidade divergimos desse entendimento, pois a Lei nº 8.213/91 já existe para garantir os interesses dos dependentes na qualidade de companheiros, qualidade esta que entendemos se amoldarem os envolvidos em relações poliamorosas, uma vez preenchidos os demais requisitos legais. Como se não bastasse, a fonte de custeio da prestação previdenciária já teria existido, ou seja, a contribuição do segurado antes do óbito ou do recolhimento à prisão, de acordo com o art. 195, 5 graus da Constituição Federal. 3.3 Poligamia/poliandria indígena. A convivência simultânea e com o objetivo de constituição de família entre um homem e mais de uma mulher é denominado de poligamia. Isso não quer dizer que todos os envolvidos se relacionam sexualmente, mas existe uma afetividade entre eles. Em contrapartida, quando a intersecção da conexão poliafetiva é uma mulher com dois ou mais homens, exemplo histórico o romance de Jorge Amado Dona Flor e seus dois maridos, estamos diante da poliandria. Em algumas tribos indígenas a poligamia e a poliandria fazem parte do seu modo de vida cotidiano, revelando-se fragmento de sua cultura. Nesses casos, é possível o reconhecimento de direitos previdenciários aos dependentes do indígena poligâmico ou poliândrica. Independentemente de haver uma legislação específica, o INSS se viu impelido a reconhecer o direito ao rateio das cotas de pensão por morte ou do auxílio reclusão nos casos de poligamia/poliandria indígenas conforme se observa na comunicação interna a seguir. Memorando Circular Conjunto número 16/Dirvem/PFE/INSS, de 24 de fevereiro de 2016. Assunto: rateio de pensão por morte/auxílio reclusão entre companheiras/os de indígena que viviam em regime de poligamia/poliandria. Parecer número 441/2015/Conjurrem-PS/CGU/AGU. 1. Observada a orientação firmada pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Previdência Social no parecer número 441/2015/Conjurrem-PS/CGU/AGU, em anexo, será permitido o rateio de pensão por morte e auxílio reclusão entre companheiras de segurado indígena que viviam em regime de poligamia ou poliandria, no caso de segurada indígena. 2. Os requerentes de pensão por morte ou auxílio reclusão deverão apresentar declaração emitida pelo órgão local da Fundação Nacional do Índio FUNAI, atestando que o instituidor do benefício vivia em comunidade com cultura poligâmica/poliandrica. 3. Observado o disposto no inciso 13, parágrafo único, art. 2º, da Lei nº 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a orientação deverá ser aplicada para requerimentos de pensão por morte e auxílio reclusão protocolados a partir da data de publicação deste memorando circular conjunto. Grifo nosso. Diante de situações tão peculiares, a autarquia federal reconheceu o direito à proteção previdenciária de pessoas que vivem em relacionamentos pluriafetivos, frise-se, independentemente de lei específica. Portanto, acredita-se que, assim como em outros ramos do direito,
há necessidade de avanço também no direito previdenciário em relação às situações de relacionamentos pluriafetivos. Vislumbra-se em um futuro não muito distante a gênese de uma regulamentação na esfera previdenciária, a qual deve ser construída com o intuito de se concretizar não só o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, como também os objetivos de construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Conclusão. O direito precisa acompanhar as evoluções e o comportamento da sociedade, por esse motivo deve estar em constante atualização. É o que deve ocorrer também com a proteção social das pessoas que vivem em relacionamentos pluriafetivos. O fato de existirem várias pessoas envolvidas em laços de afetividade simultaneamente, mas com o intuito de formar uma família, não pode se tornar invisível ao direito. A legislação previdenciária ainda é omissa e não disciplina, especificamente, a concessão de benefícios e serviços aos dependentes dos segurados que vivem em relacionamentos pluriafetivos. Porém, já existe entendimento administrativo no sentido de conferir proteção social em caso de poliandria/poligamia indígena. Situação mais corriqueira que, entretanto, não goza do mesmo tratamento pela legislação e pela jurisprudência é o concubinato, inclusive, sendo esta matéria objeto de repercussão geral perante o STF. A problemática reside no fato de como abarcar todos os integrantes desses tipos de relacionamentos no rol de dependentes para fins previdenciários. Para responder a tal questionamento é necessário entender o que significa união estável e como ela pode ser constituída. Isto porque, de acordo com o princípio previdenciário da universalidade da cobertura e do atendimento, o objetivo da proteção previdenciária é a inclusão do máximo de pessoas no sistema com o fito de se efetivar a ordem e a justiça social. Essa proteção também é compatível com o princípio da preexistência do custeio, uma vez que o caráter contributivo já existe, sendo anterior ao risco social, morte ou prisão. Portanto, independente da existência de uma legislação específica, as relações pluriafetivas devem ser tratadas à luz dos princípios constitucionais que conferem efetividade normativa aos direitos e garantias fundamentais, concretizando-se a proteção previdenciária dos seus integrantes, mediante a concessão de benefícios previdenciários devidos aos dependentes na qualidade de companheiros, as